Amém. Toda honra, toda glória, todo louvor e ações de graças sejam dados ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém? Bom dia, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor seja convosco. Bom, quem não conhecia um pouco a gente ontem, né? Viu o meu currículo, né? Da parte da Railca. A Railca, ela sempre deixa, né, o cartão de visitas aí. E ela pegou leve ontem, né? Mas eu louvo a Deus, né? Porque onde abundou o pecado, né? A graça de Deus, ela se torna abundante, né? Eu tenho um coração muito grato, realmente com Ele. Então, queridos, ontem, como nós havíamos proposto, né? A ideia era fazer um cenário, um panorama geral, né? Onde é que o sexo, a sexualidade, o corpo humano, o casamento, a família, eles entram como um propósito teleológico, né? Como eles caminham em direção a um fim, né? Como os fundamentos e os alicerces desses, que são obra, né, da criação de Deus, eles são tão significativos e são tão importantes. E eu acredito, irmãos, que por conta desse fundamento, né, da gente olhar ali, ainda que de uma forma muito mais simples, né, mais rápida, você olhar aqui essa imagem, você percebe por que o espírito do anticristo, ele trabalha tão fortemente para perverter essas questões, não é verdade? Hoje, se você perceber, a cosmovisão humanista, o que ela vai desconstruir? O corpo, a sexualidade, o sexo, o casamento e a família. Para quê, gente? Para que nós não cheguemos naquele alvo, né, naquele lugar. Então, Satanás, desde Gênesis 3, ele se levanta contra isso. Desde Gênesis 3, Satanás, ele vem fazer o quê? Contar mentiras, né? Seduzindo a gente, fazendo a gente olhar para coisas na criação, enxergar essas coisas fora do propósito delas e desejar o quê? Imaginar que viver essas coisas segundo o nosso coração egoísta, isso vai nos dar um prazer maior do que esse prazer, né, que nós vimos ontem, apontando, né, naquela direção daquele casamento, né, com as bodas do Cordeiro. Então ali nós vimos o quão importante a aliança, né, ela está inserida nesse contexto, para que possa ser gerado, né, uma descendência de reis, né, e de sacerdotes. A gente conseguiu ver esse cenário, né? Então a partir de agora fica mais fácil o quê? A gente começar a trabalhar as partes. Como nós temos nesse encontro nosso, né, 3 oportunidades para ministrar, e a Railca teve uma oportunidade, nós não vamos conseguir abordar tudo, mas nós estamos começando, né, a caminhar em cima de algo. Hoje nós conseguimos enxergar, né, tudo, né? Nós vimos o propósito, para que direção ela caminha, e como tudo isso não se separa. É até interessante, eu não gosto muito de entrar naquelas questões que não são essenciais, né? Mas, por exemplo, é por conta disso que eu não sou tricotomista, nem dicotomista. Por isso que eu sou unicista, né? Unicista, o homem não se separa. Ah, mas tem tal versículo, tem aquele outro. Eu não vou entrar nesse ponto agora. Mas o homem não se separa, ele é um ser integral, único. Ele tem uma parte material e uma parte imaterial, só que isso não se separa. Essa mentalidade de você separar o homem, separar o casamento, o sexo e a família, é a mentalidade humanista, de segregação. Você não separa, tudo está unido de forma funcional e teleológica. É interessante isso. Dá um debate divertido, mas não vai ser hoje, né? Porque não é o nosso propósito. Qual que é o nosso desafio aqui, gente? Nós vimos então esse cenário, e hoje, pela manhã, eu ia pregar isso à noite, mas Deus... Agora pela manhã, né, orando, Deus, não, vamos trabalhar esse tema com os casais, e à noite nós vamos trabalhar outra coisa com o grupo todo, porque isso aqui se aplica muito mais à nossa realidade, né, hoje. Então você vê, você tem um contexto de aliança, que promove todas as coisas e que liga todas essas coisas. Uma aliança que é com Deus em primeiro lugar, e depois uma aliança com o nosso cônjuge. Mas Satanás, ele não desiste, ele não cansa. E qual que é o pecado que quebra uma aliança? Adultério. O adultério, gente, ele é a quebra da aliança. E a gente precisa entender, biblicamente, né, pastor? O que significa? O que essa quebra da aliança quer dizer? O que ela significa? Qual é a dimensão que ela alcança?
né? E hoje não dá para tratar tudo, né? Não dá para tratar a pessoa que foi ferida, não dá para tratar simplesmente o cara que feriu. No final eu vou tentar trabalhar alguns princípios dentro do aconselhamento bíblico que você vai tratar a pessoa que cometeu adultério, mas a gente vai andar em cima de alguns pontos, né, de algumas bases, colocar alguns fundamentos, né, para que a gente possa andar, amém? Então veja, não dá para mudar a forma de alguma coisa, transformar, sem você mudar o quê? O fundamento, sem você transfundar. Qual que é o nosso desafio, né? Falando com o pastor Gilvan, falando com o Davi, a gente está colocando o quê? Fundamento. A partir do fundamento você consegue mudar a forma, amém? Então vamos começar, né, vamos usar sempre a palavra de Deus como nosso referencial. Ela é segura, ela é um alicerce eterno. Eu lembro, né, da Verônica falando, né, lá na Conferência das Mulheres, falando, cara, ela é segura, a palavra é eterna, ela não cai, nada pode remover a palavra de Deus, nem a nossa desobediência, ela não se move, ela é um firme fundamento, então a gente precisa sempre olhar para a palavra de Deus. Então vamos ler Mateus capítulo 5, versículo 27 e 28. Eu esqueci de ligar meu reloginho aqui. Eu vou pedir só uma gentileza, se tiver um golinho d'água, porque hoje está quente aí, e a garganta às vezes é sobrecarregada. Então vamos lá. Eu acho que está zoado ali. Mas eu vou ler aqui no meu, ó. Ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar já em seu coração, cometeu adultério com ela. Gente, é muito interessante, né, esse texto, porque o que Jesus está mostrando para nós aqui? Né? Dá uma olhadinha para ele lá. A lei, ela exige obediência. Preste bem atenção nisso, por favor. A lei, ela exige obediência, mas ela não nos dá poder para obedecer. Então veja, quando Deus deu ao povo de Israel a lei, o que Deus tinha dado primeiro? A promessa. Amém? A promessa, né, da salvação pela graça, a promessa de que nós receberíamos um novo coração e um novo espírito. E essa ação interior desse novo coração, desse novo espírito, pela graça de Deus, ela iria imprimir a lei de Deus onde? No nosso homem interior, nos dando poder para obedecer. Então nós, em nós mesmos, não temos esse poder. Nós precisamos de Deus nisso. Há um abismo entre o homem e Deus, e a única forma de preencher esse abismo é por meio de quem, gente? Jesus Cristo. A única forma de você receber perdão, reconciliação, justificação, restauração é por meio de quem, gente? Por meio de Jesus Cristo. E receber também poder, tá? E também receber poder. Então Jesus, ele vai tratar exatamente isso. Ele está lidando com fariseus e ele está dizendo o seguinte, cara, é no nível do coração, porque, gente, a pessoa que comete adultério de forma prática, vamos dizer assim, a conjunção carnal mesmo, o comportamento, ele surge. Esse comportamento, antes de surgir, né, no natural, onde é que ele foi estabelecido primeiro? No coração. Então, o nível que você precisa trabalhar, quando eu aconselho os alunos lá do Prayer Life Ministry, é o coração que tem que ser guardado. Gente, o nosso coração é um altar. Todo altar, ele tem o quê? Ele tem um sacerdócio. Todo altar tem um sacrifício. Todo altar tem uma lei. Todo altar tem uma adoração, mas em especial, todo altar tem o quê? Um soberano. Um Senhor que governa. E foi o que eu falei ontem para vocês. Hoje nós vivemos um contexto que a maioria dos crentes, o problema não é o pecado sexual. O problema não é o roubo, a mentira, nem nada. Não, gente. O problema é que o crente veio para o centro da vida dele. É a revolução do self, a revolução do eu.
Então o crente acha que ele é o centro do universo e todo o resto orbita ao redor dele. E todas as coisas têm que funcionar pela regra dele, pela cabeça dele, por aquilo que ele deseja. Vai para o inferno. Vai para o inferno. Não tem aleluia nessa hora, porque... Mas, gente, é simples assim, e a gente fala isso em amor. Vai para o inferno. Né? Vai viver uma vida miserável, destruindo a vida de todo mundo. Todo mundo que passa pela vida dessa pessoa egoísta é destruída porque ele só quer consumir para ter prazer, e depois ele descarta e segue a vida dele. Ou seja, esse coração está servindo a um falso Deus. Né? E é isso que a gente precisa confrontar. E Jesus vai tratar essa questão, né, interior da gente. O Evangelho, gente, é justamente isso. Quando você é salvo, nasceu de novo, a lei de Deus ela é impressa no seu coração, no seu homem interior. Então Deus ele te dá poder para você obedecer. Lembram da história da menininha que queria dar presente para o pai? Que a Raiuca contou? Ela queria fazer a vontade do pai, mas ela não tinha poder. O pai foi lá e deu poder. E agora nós, que nascemos de novo, revestidos pelo Espírito Santo, com um novo coração, nós passamos a ter prazer na lei do Senhor. Nós passamos a achar que ela é boa, perfeita e agradável à vontade dEle. Mas isso é obra de quem no nosso homem interior? Obra de Deus. Amém? E é uma caminhada diária, onde você se submete a Deus e se lança diante de Deus. Eu não ia trabalhar um princípio aqui, porque eu tenho bastante coisa até para a gente falar, mas eu vou trazer aqui, está no meu coração. Projeta, por favor, meu irmão. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Dá uma olhada nisso aqui, o que significa, gente? E assim, se alguém está é nova, as coisas antigas já, eis que tudo se fez novo. Gente, o que é estar em Cristo? Paulo usa estar em Cristo muitas vezes na teologia dele. Quando você pega estar em Cristo, no Senhor, e entre outros termos que significam estar nele, Paulo usa 160 vezes esse termo. 160 vezes. Então, é importante ou não? Estar em Cristo, gente, é estar unido a Ele. Estar unido a Cristo. O que é essa criatura antiga que passou? O que são essas coisas antigas que passaram? Para você entender, você precisa de um outro versículo. 1 Coríntios 15, 22. 1 Coríntios 15, 22. Porque assim como em Adão, olha só, o que é em Adão? Estar unido a Adão. Todos morrem. Assim também todos serão vivificados em quem? O que é em Cristo? Unido a Ele. Sabe o que significa a velha natureza? Todos nós, irmãos, todos nós nascemos em Adão. O que é nascer em Adão? Aí eu não vou entrar, senão isso aqui já vai ser outra pregação. Efésios 2, mortos nas transgressões e pecados, entregues a Satanás, entregue aos desejos do coração, debaixo da ira de Deus, ou seja, acabou, velho. Morto reage, morto faz alguma coisa, morto levanta, ele levanta por ele mesmo? Não. E aí quando você pega o versículo 4, mas Deus nos dá vida em quem? Em Cristo. Então veja, a velha natureza, pode deixar lá o versículo, por favor. A velha natureza é o que, gente? Você ligado a Adão, morto. Só existem dois homens que representam a humanidade diante de Deus, diante do conceito pactual. Somente dois homens. Adão e Jesus Cristo. Quando você está em Adão, você está ligado a Adão na sua condenação, na sua morte, debaixo da ira de Deus, entregue aos seus desejos perversos do coração. Acabou. Se você morre e diante de Deus Adão te representa, você vai para o inferno. Quando você está em Cristo, o que acontece? Essa união com Cristo, ela tem dois sentidos muito importantes. Vocês vão entender por que eu estou falando isso. Essa união com Cristo, ela tem dois sentidos muito importantes. Primeiro deles,
Cristo passa a te representar diante de Deus na aliança, que foi renovada e restaurada diante dele. Amém? O que significa ser representado por Cristo? Todos os seus pecados foram perdoados. E não só os seus pecados foram perdoados, você recebe a justiça de Cristo. Então você, a partir de agora, é considerado justo diante de Deus. Gente, cadê o aleluia? Cadê o aleluia? Vou combinar, pastor, o código aqui. Eu vou fazer assim, ó. Né? Aí o senhor já sabe que é o glória aí para dar. Gente, olha só que maravilha. Você estava morto, debaixo da ira de Deus, entregue aos desejos que cobiçou o seu coração. Havia um abismo entre você e Deus. Você é incapaz de fazer qualquer coisa para mudar a sua situação. Deus vem a você e se faz conhecido. E você responde aquilo com fé. E aí Ele te salva, Ele te perdoa e te faz justo. E Ele não só te faz justo, gente, Ele pega você e insere na família dEle. Ele não só te faz justo e insere na família dEle, Ele te faz herdeiro dEle. Quer que eu continue? Não precisa mais, né? É só depois ir somando tudo que isso significa. Agora, ou seja, imediatamente você é considerado justo e considerado santo diante de Deus, por conta da justiça de Cristo. Agora, existe uma outra forma de união que acontece também. Nós somos vivificados. Então existe uma união representativa, vocês entenderam rapidamente o que é, mas existe uma união vivificante. Que união vivificante é essa? Você recebe o Espírito Santo. E esse Espírito Santo, o que ele vai fazer? Ele vai trabalhar a sua vida todos os dias, de fé em fé, de glória em glória, para que você seja semelhante a Cristo. Aleluia. Vocês entenderam aqui? Então, o Espírito Santo, ele vai trabalhar em você todos os dias. Sabe aquelas inconsistências? Não é assim, ó, puf, um passo de mágica que sai. Elas vão sendo trabalhadas, Ele vai te convencendo. À medida que você se expõe à palavra, Ele vai te dando entendimento, te convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Você vai se quebrantando. É o poder de Deus agindo no seu homem interior. Então, o processo é esse aqui, ó. É constante isso aqui, ó. Você se prostra diante de Deus, na medida que a palavra de Deus vai iluminando, né, o seu homem interior. E aí é isso que acontece aqui, né? Então, para você realmente lidar com o pecado, você precisa, em primeiro lugar, estar unido a Cristo. E aí você vai ter esses dois tipos de ação, né, dentro do teu coração. E Jesus, ele vai tratar exatamente esse aspecto, quando ele diz, olha, se você desejou no seu coração, você já cometeu, porque é questão de tempo, isso virá um comportamento, né? Isso é questão realmente de tempo. Então, só para que a gente possa entender que é com Ele, é nele, no poder dEle, para Ele, que a gente lida com esse pecado, tá? Não é na marra, na nossa força, né? O orgulhoso, ele desiste. O orgulhoso, ele se entrega ao seu coração. Ele foge, ele pede o divórcio. Ele não se quebranta. Entendeu? O orgulhoso, ele faz isso. Isso é típico do orgulhoso. Ele foge de conversa, ele não quer ser tratado, ele quer fugir, ele pede o divórcio, ele quer ir embora. E Deus resiste ao... Às vezes a pessoa diz, eu estou resistindo a Deus. Não, pai, é Deus colocando a mão no seu coração, resistindo a você. E a chance que você tem qual é? Se quebrantar, se humilhar, se lançar aos pés de Deus. Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Aí a graça vem, aí o poder vem, e aí vem aquela maravilhosa unção, cara, que realmente, aquela visitação poderosa e maravilhosa que muda todas as coisas. Aleluia. Amém. Mas antes de continuar falando, né, sobre adultério, a gente falou como o poder de Deus realmente age, né, no nosso coração. Nós precisamos revisitar rapidamente aquilo que a gente falou ontem, né? Para você entender a crueldade do adultério, você tem que ter convicção e certeza do que é uma aliança. Não é verdade? Então vamos só recapitular ontem. Então, em toda a criação,
Deus escolhe um ser para imprimir nesse ser a sua imagem, a sua semelhança. E Ele escolhe esse ser para governar, reger toda a criação como um rei e sacerdote, para gerar novos reis e novos sacerdotes. Então, o sexo, gente, essa criatura, né, que é o homem, a humanidade, ele é sexuado. Ele é sexuado e definido como macho e fêmea. E isso faz todo sentido, né, no plano de Deus, nesse desdobramento, né, das coisas de Deus. E o sexo, ele aparece dentro desse contexto, né, proporcionando o quê? Essa união que vai gerar esses novos, né, sacerdotes. Gênesis 1, o que nós aprendemos? O sexo, ele tem uma função parental. A sexualidade tem uma função parental. O casamento, a família, o nosso corpo, ele tem uma função parental. A parentalidade, gerar vínculos profundos, seguros, numa aliança, para que essa descendência possa ser gerada e instruída nos caminhos de Deus, né? Inculcada a verdade de Deus no coração dessas pessoas, né? E a nossa sexualidade, gente, aqui é um ponto importante que eu quero frisar, repetir. Ela está, guarda isso, por favor, ela está impressa no nosso corpo. A nossa sexualidade, ela já vem impressa no nosso corpo. Agora, Paulo, por que acontecem essas confusões? Porque existe, sim, um aspecto de construção social, sim, na nossa sexualidade. Não é de todo mentira essa questão da construção, só que a nossa sexualidade, ela não é construída, ela é criada. Cabe aos pais, num contexto de parentalidade, comunicar e reforçar aquela sexualidade que Deus escolheu e imprimiu nos filhos. Entendemos aqui? Então, existe um aspecto social? Sim, existe. Então, a Judith Butler, nesse contexto, nesse ponto, ela não está de todo errado. Então, o que acontece? Quando você descobre o sexo do menino ou da menina, o que você faz? Você dá um nome masculino ou um nome feminino, segundo a sexualidade que está impressa no corpo, ok? E aí esse menino nasce, o enxoval é todo para menino ou para menina, e isso vai reforçando. Então, você não é livre para definir sua sexualidade, você precisa, como pai e mãe, afirmar a sexualidade do filho segundo aquilo que Deus imprimiu. Ou seja, a nossa sexualidade, ela é impressa no nosso corpo e ela precisa ser expressão disso. Você, pai, é responsável. Quem vai prestar conta dessa bagunça toda que está acontecendo aí fora? Os pais. Gente, eu sei que não é uma pregação assim que enche a igreja, né, pastor Gival? Que enche não sei o que dá aquela empolgação. Mas, cara, a gente está falando a verdade, cara. Nós vamos prestar conta. Parece que assim, a gente não vai. Vamos prestar conta. Nós vamos ser salvos, tá? Vamos ser salvos. Mas a gente vai ter uma prestaçãozinha de conta antes, né? Né? Que, enfim, é divertido aí. Mas nós precisamos refletir isso. E a conta já chegou, né? A conta já chegou para a gente pagar por conta de pessoas que não estão cumprindo esse princípio da sexualidade, né? No que diz respeito à questão da parentalidade. E agora a parte mais divertida. Gênesis 2 vai trazer um outro aspecto para o sexo. Como a gente vai falar de adultério, que é a perversão do sexo, a gente tem que entender de novo o contexto. Então, sexo, em Gênesis 1, parentalidade, multiplicação, descendência consagrada. Gênesis 2, qual o papel do sexo, gente? Fortalecer o vínculo conjugal. Conjugalidade. Então, o sexo, ele tem que ser vivido dentro de um contexto de aliança, para que isso seja um momento de celebração do casal, e não celebração apenas, mas de adoração a Deus. Então, quando o sexo é vivido dentro desse contexto conjugal, isso fortalece os vínculos, sabe? Isso fortalece o relacionamento. É interessante, né? Os rapazes falaram, eu fiquei devendo ontem, né? Falou das mulheres, né? O que o homem gosta, né? Com relação à mulher? Em primeiro lugar, gente, o marido, ele gosta de ser respeitado pela esposa.
Efésios 5. É muito importante para o marido se sentir respeitado pela esposa. Maridos, amem vossas esposas. Esposas, tratem vossos maridos com todo, porque é importante. Se tem uma coisa que a mulher que não é sábia faz, é gritar com o marido, ou espernear, ou tentar agredir, ou tentar de várias formas ali chamar a atenção dele. Às vezes o cara está realmente ali perdido, né, na sua função, mas não vai ser com grito e com desrespeito que ele vai vir, gente. Me diga aí, todas as vezes você gritou, ele veio? Não veio. Ele não vem, ele se afasta mais ainda. Então veja, para o marido é muito importante ser respeitado, tá? Segunda coisa para o marido que é muito importante, é ele ser empoderado e incentivado pela sua esposa. Mulheres, vocês são o ser de maior influência dentro do casamento. O marido é o ser de maior autoridade. Mas para o marido é muito importante que essa esposa o encoraje, o fortaleça, né? O encaminhe, a ajude, o sustente ali, para que ele possa cumprir sua missão e o seu propósito. E cara, não tem nada assim que machuque tanto um marido do que a crítica de uma esposa. Estou mentindo, gente? Cadê os homens aí? Não estou pedindo para dar o quê, né? E a terceira coisa, o homem é mais prático, não precisa de 4, 5 não, só 3 está bom. O marido, gente, ama, e é muito importante para o marido se sentir desejado pela esposa. Muitos maridos reclamam que só eles procuram a esposa para relação sexual. Muitos maridos questionam o fato de só eles buscarem isso. Gente, é maravilhoso quando a esposa, uma vez ou outra, prepara ali um avivamento. Não é verdade, né? É de Deus. Veja que és profeta, né, pastor? Gente, é muito importante, sabe, quando a mulher prepara, né, aquele culto, né, vamos dizer assim, aquela adoração, né, para o Senhor, dentro do contexto de conjugalidade. Gente, bateu ou não bateu? Olha, vai rolar a pergunta do livro aí do chocolate. Olha o que vai ser daqui a pouco, ó. Chocolate, gente. Tem marido ali, pastor, dizendo, fala mais, Paulo, fala mais aí. Amém, gente? 3 coisas para o homem são muito significativas, né, e muito importantes. Eu acho que a turma aí está comigo nessa questão, né? Então veja, o sexo ele tem propósito. O sexo ele tem sentido, ele não está perdido. O propósito do sexo, gente, não é o prazer como um fim em si mesmo. Quando você esvazia o sexo do sentido, do propósito, da função dele, você empobreceu ele. Ele se torna meramente o que? Algo voltado para o prazer. Não tem afeto, não tem amor, não tem conexão, não tem nada. Não existe união, não existe propósito, você entende? Toda a beleza foi esvaziada. Então o cara faz aquilo, daqui a meia hora ele está morrendo de fome de novo. Aí o que ele faz? Faz de novo e por aí. E nisso ele vai destruindo realmente as pessoas, né? Então, ó, estamos vendo aqui, né, o contexto. Para chegar em adultério, você precisa entender tudo isso, né? Então, quando o sexo, a sexualidade, o casamento e a família são retirados do seu propósito criacional, o que vai sobrar, gente? Distúrbios na sexualidade. Os distúrbios, né, que nós estamos vendo. Por que, Paulo, que vai surgir só distúrbio? Porque não existe promessa de amor, não existe o desejo de se unir, não existe conjugalidade, não existe parentalidade. Existe o quê? O desejo de usar o outro para tirar do outro o seu prazer. É amor isso aí, gente? Tem honra nisso aí? Tem respeito? Tem. Provérbios 30:15. A sanguessuga tem 2 nomes. Qual o nome dela? Dadá. Ele só vai querer sugar. Onde essa pessoa estiver com esse coração, ela vai gerar morte. Tem um casal que a esposa se fechou para o marido. E ela botou na cabeça dela, não, eu quero ser feliz e eu vou ser feliz. Eu preciso me divorciar e vou procurar alguém que vai me fazer feliz. Gente, ela vai ser feliz com esse coração? Porque o coração dela não está disposto a dar, a sacrificar, a doar. Ela só quer.
E esse coração, gente, não dá. Então, entendemos, né, esse ponto. Então, o sexo pré-marital é pecado. É por isso que você não pode ter relação sexual com a sua noiva, com a sua namorada, antes do casamento, porque esse propósito não está selado dentro de um casamento. O sexo, gente, não é para moleque. O sexo é para quem quer tratar caráter. Tá aí, por que a gente está vivendo essa bagunça? Porque tem um monte de moleque fazendo sexo. Sem promessa de amor, sem nada disso. Gente, a maior mentira que uma mulher pode ouvir do homem é justamente isso, ó. Eu quero que você prove o seu amor por mim. Aí a mulher diz, não, eu vou provar, sim, mas primeiro eu quero que você prove por mim, me esperando até o casamento. E não é uma questão mística, gente, a gente precisa entender o propósito disso. No casamento, gente, entenda, antes de você entender a quebra, você chegou diante de alguém e você se comprometeu diante de Deus a dizer, Deus, eu vou usar a minha sexualidade para cumprir o meu papel de marido e pai. Eu vou gerar uma descendência consagrada, eu serei um sacerdote que ensinarei a próxima geração a ser rei e sacerdote. A minha pergunta para as moças, né? Eu falo muito com os jovens. Se o namoradinho, ele não abre a Bíblia no namoro, ele vai abrir no casamento? Se ele não tem uma vida cristã sólida no namoro, no noivado, ele vai ter no casamento? Cara, a Rayuca pagou 10 anos, velho, por não cumprir esse princípio. 10 anos de sofrimento que ela não precisava. Porque não cumpriu esse princípio, entenderam? Agora, glória a Deus que ela insistiu, que ela foi até o final e eu estou aqui. Né? Pela misericórdia de Deus, mas 10 anos. Então, sexo pré-marital, gente, nós vamos casar, não é isso que a gente ouve? Cara, você não está casado, você não se aliançou, o sexo está fora do seu propósito. Por quê? O sexo pré-marital, ele visa uma coisa, prazer, egoísta. É você desfrutar das delícias do casamento sem a responsabilidade. Não gera maturidade, por isso que eu digo que o casamento ele é a maior ferramenta para gerar maturidade que existe. Porque você vai ser esmagado. Gente, olha só, uma união, uma aliança, né? Heterossexual, monogâmica, pactual, incondicional, indissolúvel e por aí vai, até que a morte os separe. Trata ou não trata o caráter? Trata ou não trata? É por isso que Deus odeia o divórcio. O que é o divórcio? O cara, eu não quero me submeter a esse tratamento, eu não quero mudar. Eu não quero abandonar o meu egoísmo, a minha meninice. Eu quero continuar sendo um moleque. Eu não quero tratar o meu caráter e ser um homem de verdade maduro. Entende? Por isso que é importante, gente, a gente revisitar isso aqui. Eu gastei um bom tempo pesquisando sobre isso que eu estou ensinando para vocês hoje. Trazendo nesse entendimento. E a gente precisa realmente entender isso claramente. A gente precisa desse discernimento claro, porque o casamento, nesse contexto, é para tratar o nosso caráter. Lógico, tem casos de violência, tem casos de abuso, você tem que tratar, né, de uma forma muito pontual. Mas quando a vida está em risco e tal, né, tem um contexto muito pontual. Mas esse é o propósito, a gente tratar o caráter. Você realmente se tornar um homem. Um homem de verdade é aquele que se sacrifica, aquele que se autonega. É aquele que vai para a guerra para defender a sua esposa, os seus filhos, a sua pátria, a sua nação, as suas coisas. Tá bom? Então, o sexo pré-marital é isso. E outras formas, né? Sexo homossexual, múltiplos parceiros, masturbação, pornografia, prostituição, tudo isso, gente, perverte o propósito original. Usa o sexo meramente com fins para o prazer pessoal, fins egoístas. Não há doação. Então, na aliança do casamento, você diz o seguinte: o meu corpo pertence a você. Não só o meu corpo pertence a você. Na aliança, marido e mulher estão dizendo: a minha vida agora está comprometida com a sua vida. O meu corpo é seu corpo. Nós estamos unidos num só propósito, numa só direção e numa só conduta. O sexo é exclusivo entre nós. A nossa relação sexual, eu estou dizendo, eu pertenço a você unicamente, exclusivamente e permanentemente.
Olha que interessante. O sexo, dentro desse contexto, Deus está dizendo, eu pertenço a você. Antes de você se unir sexualmente com alguém e se tornar vulnerável no seu corpo, você tem que estar vulnerável onde? Financeiramente, espiritualmente, em todas as outras áreas. Quando a Bíblia diz o seguinte, deixará o homem pai e mãe, se unirá, o que é se unir? Em todas as áreas. E só depois a Bíblia diz, tornar-se-ão uma só carne. O que é tornar-se-ão? Só então você vai ficar vulnerável no seu corpo. Só então você está seguro para tirar sua roupa e se entregar sexualmente a alguém. O sexo, gente, você não toma, você não exige. O sexo é um processo de entrega. Você se entrega, é a esposa se entregando a um marido. Olha que coisa legal, cara. Não há abuso, não há desonra, não há humilhação. Há o que, gente? Uma expressão do amor conjugal ali, sendo estabelecida nesse contexto. Mas ela está se entregando por quem, gente? Por um marido que entendeu que ele precisa morrer por essa esposa. Morrer pelos seus filhos. Lembram da última pregação? Lá, no culto das mulheres? Onde a palavra foi dirigida ao que dá sentido ao homem. Um homem, gente, o que dá sentido, ele como marido, é morrer e santificar a sua esposa. E aí, esposas, se submeter a um marido desse é mais fácil ou não? É? Então isso é importante, né? Para que você possa entender. Então essa obediência do homem, da mulher, ela deve partir de uma devoção a Deus. Se não for um amor a Deus em primeiro lugar, você não consegue cumprir isso. Então você, por exemplo, vê assim, Paulo, eu estou com um problema no meu casamento. Esse problema, gente, ele é um problema de adoração em primeiro lugar. Porque ou o marido ou a esposa não estão se submetendo em primeiro lugar a Deus. Então o problema, em primeiro lugar, sempre vai ser contra quem? A esposa não quer perdoar, ela está se opondo a quem, gente? Deus. O marido que trai, ele está se opondo a quem? A Deus. Então o problema é o quê? Um problema de adoração e de devoção. Esse altar está quebrado, ele precisa ser realmente restaurado. Amém? Paulo, como é que nós, homens, nos tornamos quebradores de aliança? Gênesis 3:1, 6. Pode botar só o 6. Gênesis 3:6. A partir do momento, gente, que o homem começou a ouvir uma outra voz no jardim que não a de Deus. E aí o homem, ele usa os sentidos dele para olhar para a criação e não mais usar a criação para a glória de Deus, mas olha para a criação no sentido de quê? De consumir a criação para si. Então olha só o que a mulher fez, olha. Ouviu a mentira de Satanás. Presta atenção nessa sequência. Presta atenção nessa sequência. Ouviu a mentira de Satanás, cobiçou com os seus sentidos, gerou um desejo egoísta, e aí ele desobedeceu. E quando o homem desobedeceu, o homem fracassou. Então, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, desejável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, ou seja, ela olhou para a criação, os sentidos dela disseram, porque o coração dela já não estava mais voltado para Deus. Olha, existe uma promessa maior de amor, de prazer. Deus disse que o maior prazer está nele. Não, o maior prazer está nisso aqui, Deus está enganando. Existe algo melhor do que aquilo que Deus chamou de bom. E aí o que acontece? Essa mentira entra no coração, a gente olha com os nossos sentidos, deseja, acredita na promessa de amor maior, e o que acontece? Aquilo vira um comportamento. Gente, a partir daqui, o homem, a humanidade, nunca mais se tornou um cumpridor de aliança. A partir desse momento, todos nós somos tentados todos os dias a quebrar as nossas alianças. E somente um coração devoto a Deus, quebrantado a Deus,
sustentado por Deus, pode sustentar as alianças que estão estabelecidas. Aqui, gente, o princípio para o adultério foi estabelecido. Então veja, o adultério, o que ele é? Finalmente a gente chegou. O adultério, gente, ele é a expressão mais egoísta do desejo sexual. Um ataque quase mortal contra a aliança do casamento. É uma das atitudes mais covardes e dolorosas contra as outras partes envolvidas na aliança. Quem são as outras partes envolvidas na aliança, gente? A esposa e Deus. A ofensa maior é sempre contra Deus. Pequei contra ti, somente contra ti pequei. O nosso pecado é contra Deus, a nossa ofensa é contra a nossa esposa e os nossos filhos. Mas o nosso pecado é sempre contra Deus. E o que é mais grave, gente? A gente perde essa perspectiva. Toda vez que você quebra uma aliança de casamento, você está quebrando a sua aliança com Deus. Você está quebrando a sua aliança com Deus. Se você tem dúvida, Malaquias 2, do 10 ao 16, eu não vou ter tempo de ler. Dá uma lida lá. Os israelitas estavam abandonando suas esposas e casando com quem? Com mulheres de deuses estranhos. No adultério, gente, nós estamos nos envolvendo com mulheres estranhas. Toda mulher estranha, ela traz problema. A Bíblia vai dizer que a prostituta, ela faz aquilo por um pedaço de pão. Então, quando você se envolve com uma prostituta, é gravíssimo, mas ela vai te pedir dinheiro. Você vai pagar, ela vai te deixar em paz. A mulher adúltera não. A Bíblia vai dizer que a mulher adúltera, ela vai querer o quê, gente? Tudo seu, a vida. Ela vai querer o seu casamento. Ela vai querer os seus filhos. Ela vai querer o seu dinheiro. Ela vai querer você de forma egoísta para ela. E se possível for, cara, quantos já morreram por conta disso? Espiritualmente e até fisicamente. Vocês entenderam o caldo é grosso? E, gente, eu estou falando para vocês aqui, não como um homem que acertou. Aqui está um cara que foi prostituto e adúltero. Mas que a misericórdia e a graça de Deus me alcançaram. Perdão de Deus. Eu estou falando aqui, gente, algo que eu precisei entender para que eu pudesse abandonar esse caminho. Porque antes eu achava, como diz o texto, que era bom. Gente, é um banquete na sepultura. Morte é o que você vai colher do adultério. Você vai pegar os seus filhos, a descendência consagrada, e vai entregar a quem, gente? A outro que não é Deus. E aí você vê toda a bagunça acontecendo. Gente, faz sentido ou não? Então a aliança, o adultério é quebrar os votos, quebrar a confiança, quebrar as promessas de amor, quebrar a fidelidade, quebrar a honra, quebrar o respeito, o cuidado, o compromisso, o sacrifício e a obediência, que é o poder da aliança. O adultério, gente, ele pega algo que pertence a alguém e entrega para outro que não está na aliança. Não é do homem ou da mulher adúltera aquele corpo. Aquele corpo pertence a alguém e esse pertencimento foi selado espiritualmente, fisicamente, diante de quem? De Deus como sua testemunha. Não há quebra de aliança, gente, sem consequência. Não há. Perdão de Deus, gente, é imediato. Mas a conta chega. Até hoje, gente, eu pago conta. Até hoje tem pessoas que não olham na minha cara. Até hoje tem gente que não acredita na minha conversão. Até hoje tem gente que não quer falar comigo.
Até hoje eu pago um preço alto. Mas eu entendi que vale muito mais pagar esse preço, porque um preço maior, né, pela minha vida já foi pago. Mas, gente, estão entendendo o que é essa quebra? Vocês entenderam? Não é só cometi um adultério. Não, gente. Olha o caldo. Né? Olha o caldo realmente engrossando, né? Então, o adultério, gente, ele promete um prazer maior do que a vontade de Deus para as nossas vidas. E quando nós acreditamos nessa promessa mentirosa em nosso coração, nós seguiremos o mesmo caminho trilhado por Adão. Então lembra o caminho que eles trilharam? Mentira de Satanás, desejo cobiçoso, desobediência, fracasso. Fracasso. Esse homem, ele falhou em se sacrificar por essa esposa falhou em se submeter ao seu marido, e isso é um fracasso enorme, gente. Biblicamente falando, qual que é o conceito de sucesso? Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Sucesso, sucesso. Qual é o conceito de fracasso, biblicamente? Ganhei o mundo inteiro e perdi a minha alma. Que adiantou você ganhar o mundo inteiro e passar uma eternidade no inferno? Fracasso. Entenderam? Então, para a gente fechar, eu queria trabalhar um aspecto que acontece na vida do homem ou da mulher que comete adultério, biblicamente falando. Só que esse contexto que eu vou falar para vocês, eu já vi acontecer muito mais na vida de líderes, e aconteceu comigo, tá? Pode colocar, por favor, 2 Samuel capítulo 12, versículo 11 e 12. Por favor. 2 Samuel 12, 11, 12. Gente, qual que é o contexto aqui? Davi cometeu adultério e assassinato. Davi cometeu adultério e assassinato. E o que acontece? Deus envia um profeta para o rei. Deus, ele envia um profeta para o rei. E o Natã chega diante do rei e o confronta. E é muito interessante, gente, que você, quando olha para isso aqui, você percebe que no processo de restauração de Davi, aconteceram 4 provas. Gente, eu passei por essas 4 provas. Todas as pessoas que adulteram passam por essas provas? Cara, não. Tá? Mas a maioria dos líderes que eu vi passaram por essas 4 provas. Então é um processo de Deus, de restauração na vida de pessoas, em especial em posição de liderança, para serem restauradas no seu coração. Então vamos ler rapidamente aqui. Então Davi está lá no seu palácio, cometeu adultério com Batseba, matou Urias, pelas mãos dos filhos de Amon, e ele estava lá de boa, achando que estava tudo bem, passando pano no seu pecado. Tinha até casado já com a mulher do Urias, Batseba. E o que acontece? Lá vai Natã. E Natã confronta Davi de uma forma muito sábia. E Davi, da boca de Davi saiu a sentença contra ele. Da boca de Davi saiu a sentença contra ele. Vocês lembram o que Davi falou? Esse homem é digno de morte. E o que Natã diz? Esse homem é? Não sei. E aí, gente, começam 4 provas na vida de um adúltero para um processo de restauração. E aqui, pastor Gilvan, os pastores, isso aqui é um método de aconselhamento bíblico que a gente utiliza para aconselhar líderes, tá? O que acontece aqui? Você vê que Samuel diz o seguinte, olha, assim diz o Senhor, eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti
E tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz do sol. Veja, o que os pais fazem escondido, muitas vezes os filhos vão fazer na frente de todas as pessoas. 12. Versículo 12. Porque tu fizeste em oculto, mas eu farei isso perante todo Israel, perante o sol. Gente, quais foram as 4 provas? Primeira delas, gente. O adúltero, ele precisa abrir mão da sua reputação. Eu precisei confessar o meu pecado. No dia 6 de abril de 2012, eu não suportava mais. Eu estava na igreja, mas eu não estava em Cristo. E eu precisei chamar a Railca lá no 2º andar da nossa casinha confortável em Curitiba e dizer para ela: eu já traí você. E foram 2 anos. Eu não lembrava de tudo que eu fiz. 2 anos se lembrando e confessando para ela. E quando eu lembrava e não confessava, Gilvan, adivinha o que acontecia? Ela sonhava ou vinha ao coração dela. Deus queria purificar o leito conjugal ou não? Paulo, você fez isso? Fiz. Então o que Davi faz, gente, diante de toda a corte dele? Ele rasga as suas vestes e diz: pequei contra ti, somente contra ti pequei. Davi não tenta se defender e se justificar. Davi se humilha e se quebranta diante do povo e admite publicamente o seu pecado. Primeira prova, gente, abrir mão da reputação. Deus é tão maravilhoso, Gilvan. Deus é tão maravilhoso, que aquilo que durante 10 anos eu escondi, agora quase todo final de semana eu tenho que confessar na frente da igreja. 10 anos. E quando eu não falo, a Railca faz esse favor. Então eu louvo a Deus, né? Porque Deus disse assim: tá bom, filhão. Tá bom, Paulão, beleza. 10 anos, né, cara, escondendo, né? Agora você vai passar o resto da vida confessando para a igreja. Beleza? Te amo. E eu louvo a Deus, gente, porque quando eu estou lá atrás, já, rapaz, a Railca começa aqui, ou quando eu falo, eu paro para refletir, cara, não acredito que eu tive coragem de fazer essas coisas, né? E, cara, aquilo é renovado no meu coração. Renova o constrangimento, renova todas as coisas. Eu sei que eu estou plenamente perdoado por Deus em Cristo Jesus, mas aquilo me faz lembrar, cara, não volte para lá. Então, Deus conhece o meu coração, então isso seria importante, né, para mim, nesse contexto. Então, por isso que eu digo, toda vez que a gente vem para o seminário, eu já falei: Railca, prepara aí que é mais uma sessão de humilhação, né, para a gente, né? Mas entendemos aqui, gente, primeira prova, você vai abrir mão da sua reputação. Eu não estou dizendo que você tem que confessar publicamente o teu pecado. Se você é um líder, sim, na hora certa, da maneira certa. Mas o teu pecado, ele precisa vir à luz. E a melhor forma de fazer isso é: procura o teu líder, procura a tua liderança, pede ajuda. Cara, eu estou com esse problema. Se eu confessar para minha esposa agora, ela não é madura espiritualmente, ela vai pedir o divórcio. O líder, ele vai fazer esse filtro. É importante fazer esse filtro. Não é na hora que você tem que levar para a esposa, não é, né? Ou para o marido, você precisa discipular. Eu gosto de contar um caso que eu peguei recentemente. O marido tinha feito, meu Deus do céu, eu falei para ele, eu falei: Paulo, eu não queria te contar porque pode te escandalizar. Eu disse: rapaz, conta aí, rapaz, eu não escandalizo mais não com isso. Rapaz, eu escandalizei. Quando o cara começou a falar, eu disse: Jesus amado, tá bom, não precisa mais dos detalhes não. E aí eu fui para o pastor dele e disse: olha, o cara está quebrantado, tudo, você vai fazer isso, vai caminhar com ele dessa forma. Agora a esposa não está pronta, ela não suporta a confissão dele. Vocês vão discipular a esposa no evangelho. Quando ela entender a cruz, o evangelho, o poder de Deus, quem ela é, todas essas coisas, e vocês vão saber a hora dela saber. Foram 9 meses, gente, de discipulado com essa esposa. E aí o pastor ligou: Paulão, está na hora. Está na hora? Tá. Ela sabe o que é isso, e cara, ela está quebrantada. Ela entendeu o que é o evangelho, o reino de Deus. Ela está pronta. E aí, gente, fizeram a cirurgia. E o que acontece? Resumindo a história, eles estão juntos até hoje.
se perdoaram, né? Nesse poder, né, que vem de Deus. Ela entendeu tudo aquilo antes, depois, mas ela entendeu, era madura na fé, ele também. E hoje o cara está terminando a formação dele como conselheiro bíblico, vai ajudar homens nessa área. Mas você fez o processo de forma correta. E às vezes, gente, você não precisa confessar para todo mundo. Eu estou falando da minha situação, porque eu sou um líder, né? E eu fiz tanta bobagem, que eu vou em tantos lugares, que às vezes pode levantar alguém, você, gente boa. Falei, sou eu mesmo. Inclusive vem cá que eu quero aproveitar e já pedir perdão para você que está faltando. Eu fiz caminho de volta, eu pedi perdão para as pessoas que eu defraudei, que eu abusei, a bagunça toda que eu fiz. Mas isso foi um processo de Deus. Então, é importante, gente, esse processo de abrir mão da reputação. E Davi, gente, ele fez isso, tá? Segunda prova que um líder, ele vai ser submetido quando ele comete adultério. Ele precisa abrir mão da posição dele. O que aconteceu? Deus promoveu da casa de Davi o quê? O mal contra ele. Não foi o diabo, foi Deus. Gente, o diabo não faz o que ele quer. O diabo, ele é um cachorro na coleira de Deus. Deus é o ser soberano e poderoso de toda a terra. Não existe bem e mal como forças equivalentes. Não existe, isso é maniqueísmo. Isso é uma heresia. O Deus é quem disciplina a gente. Foi Ele quem disciplinou Davi. Então o que Deus fez? Ele colocou no coração de Absalão uma rebelião. E Absalão se rebelou contra o pai. E o que Davi fez? Cara, meu sonho é ter o discernimento espiritual de Davi, cara. Davi teve o discernimento que aquilo era Deus tratando ele. E o que Davi fez? Ficou no palácio? Lutou? Saiu a pé, descalço, com as poucas pessoas que restaram, humilhado, de cabeça baixa, porque ele sabia que aquilo era um tratamento de Deus. E quando questionaram Davi, o que Davi disse? Se Deus quiser, Ele me restitui o trono. E se Ele não quiser, Ele pode me destruir. Olha o que é um homem realmente confiar plenamente em Deus e discernir o tratamento de Deus na vida dele. Então Davi sai, gente, andando, de cabeça baixa, em direção ao deserto de Judá. E quando Davi vai chegando perto do rio, para cruzar, quem ele encontra lá? A terceira prova. Qual é a terceira prova? Apedrejamento. Quem ele encontra lá, gente? Simei. O que Simei faz? Pedra, xingamento, maldição. Gente, pensa num homem que ouviu coisas. Tem aquele meme, né? Tu vai ver coisa, né? O meu é, tu vai ouvir coisa. E eu ouvi, gente, muito apedrejamento. 4 anos só a Railca me apedrejando. 4 anos só a Railca me esmagando. Eu estou casada com você por obediência. Eu não suporto estar com você, eu tenho nojo de você, 4 anos. E eu disse, não tem problema, eu estou aqui, nós vamos lutar e vai dar certo esse casamento. Então você vai ser apedrejado, as pessoas vão falar mal de você. E quando você não discerne a prova, o que você faz? Você quer reagir com orgulho? Não, cara, baixa a cabeça. Quando um filho de Zeruia, um dos seus generais, disse, quem é esse cão para amaldiçoar o rei? Deixa eu ir lá arrancar a cabeça dele. O que Davi diz? Que tenho eu com vós, filho de Zeruia? Não foi Deus quem mandou ele me amaldiçoar? Olha o discernimento de Davi. Foi Deus que mandou Simei amaldiçoar o rei. Porque o pecado dele é digno de apedrejamento ou não? Sim. Então Davi fez o quê? Deixa amaldiçoar. Não responde com orgulho às ofensas. Baixa a tua cabeça. É Deus tratando o teu orgulho e você se tornando o quê? Humilde. Quebrantado diante dele. E qual a última prova, gente? Aquele que traiu será traído. Davi deitou com a mulher de Urias. O filho de Davi deitou com 10 mulheres de Davi. Davi deitou com a mulher de Urias escondido. O filho dele deitou com 10 mulheres dele na frente de todo
o Israel. A Railca é muito íntegra, mas ela foi muito assediada. E graças a Deus ela é muito íntegra, ela não caiu. Ela não se entregou ao adultério. E às vezes ela é até bem simples, bem ingênua, né? Que ela nem percebia que estava sendo paquerada. E onde é que eu fui traído, gente? Na minha grande prostituta, que era o quê? A minha carreira. Então, dentro do banco que eu trabalhava, pessoas se levantaram e 2 vezes levantaram auditoria para eu ser demitido por justa causa. Foi traição deles. A auditoria veio e não tinha nada de errado. Mas foi muito humilhante tudo aquilo ser feito pelas minhas costas. Então eu fui traído lá dentro. E eu tive que, com muita humildade, perdoar os meus ofensores. Davi intercedeu por Absalão, aquele que o traiu. 4 provas que eu passei, e eu vejo muitos líderes passando quando eles cometem adultério, e muitas pessoas passam por isso. Então é uma forma, pastores, de aconselhar. O cara tem que sim deixar a posição. Adivinha o que ele mais quer manter, pastor? A posição. Ele tem que sair da posição. Ele tem que entregar o cargo, aquele altar está contaminado. E ele precisa se submeter a todo aquele processo de disciplina, amar a correção de Deus, para o coração dele ser tratado, e ele se tornar humilde. E gente, quando tudo acabou, para a gente fechar, quem era o primeiro que estava esperando Davi, quando ele atravessou o Jordão? Simei. Ajoelhado, pedindo perdão ao rei. E hoje muitas pessoas que me apedrejaram têm visto, para a glória de Deus, o fruto que Deus tem manifestado, através desse ministério. Então você não precisa, se alguém realmente, você tem que ter consciência do seu pecado, o adultério, muita humildade, muito quebrantamento, se submeter realmente ao processo de Deus, porque Ele é fiel para completar a boa obra que Ele começou. Amém? Então olha só, Deus, Ele não nos salva apenas, Ele não nos deixa por nossa conta e risco. Ele continua a trabalhar em nós para que sejamos a cada dia mais semelhantes ao seu Filho amado, Jesus Cristo. Ele nos salva, Ele vem morar em nós pelo Espírito Santo e nos leva até o final. Nunca Ele vai nos deixar só, nunca Ele vai nos abandonar. Vamos ficar de pé? Para parecer que está acabando. Davizão, passei 8 minutos, cara. Pecado mortal, mas vamos orar, Pai, muito obrigado por esse tempo de reflexão. Essa palavra, Pai, não é uma palavra que simplesmente eu li num livro e estou ministrando, mas essa palavra, Pai, ela esmagou a minha vida. Eu fui provado, esmagado, trabalhado, e tenho sido ainda trabalhado, porque eu preciso ainda, Senhor, do Teu agir na minha vida, sempre até a Sua vinda. Mas é uma palavra que nós fomos provados, eu e Rail, que fomos esmagados pelo Senhor, para que nós pudéssemos ser santificados. Eu peço em nome de Jesus, Pai, que aquilo que foi semeado essa manhã possa ser acolhido com alegria no coração dos irmãos, ainda que seja uma palavra dura, para proteger, Senhor, aqueles casais que pela glória de Deus já estão restaurados, já estão renovados, já estão firmes e fortes. E para aqueles, Pai, que o Senhor sabe, eu não sei, mas o Senhor sabe, podem estar com os joelhos vacilantes. Pai, o Senhor é o único que pode dar crescimento nessa palavra. O Senhor é o único que pode impedir que Satanás venha e roube essa palavra do coração dos meus irmãos. Que ela possa crescer, Senhor, e que ela possa dar fruto, e fruto que permaneça, para a Tua honra, para a Tua glória, Teu louvor e a Tua adoração, em nome de Jesus. Amém, e graças a Deus.